Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre, você já sabe, no ombro de gigantes. E o gigante, o qual nós estamos no ombro hoje, é justamente John Bunyan, o puritano inglês, o latoeiro de Cristo, John Bunyan. E estamos aqui na nossa playlist da nossa série que temos feito e que geralmente vai ao ar nas nossas mídias sociais no dia de sábado, na leitura do livro do John Bunyan, O Peregrino. Nós estamos considerando nesta série este livro, O Peregrino, de John Bunyan. E eu já aconselhei aos irmãos, às irmãs, aos amigos e às amigas a adquirirem este livro, que talvez depois da Bíblia, em especial a Bíblia de Estudo de Genebra, seja o livro mais importante para você iniciar justamente a sua biblioteca de livros puritanos. Então, na nossa série de estudos puritano, na nossa escola puritana, hoje nós iremos ver justamente aqui o capítulo 4 do livro do puritano John Bunyan, O Peregrino, né? E este capítulo 4 do livro do John Bunyan, eu vou ministrar para vocês a aula sobre a temática A Dificuldade, o Cochilo e o Palácio Belo. O que este capítulo 4 tem para nos ensinar? Muitas coisas. Eu espero que você goste da aula de hoje, aqui da nossa escola puritana, e que você seja grandemente abençoado por Deus com esses ensinos tão maravilhosos que o John Bunyan escreveu para nós. Mas antes disso, eu queria que você considerasse a possibilidade de aqui embaixo você observar, anotar no papelzinho aí no seu caderninho este endereço, que é justamente do nosso grupo de estudos de teologia puritana no Telegram. É o nosso canal oficial no Telegram e o endereço é t.me/5solasoficial. Então, considere participar do nosso grupo no Telegram. Neste grupo no Telegram, nós temos diversos recursos que irão ser muito úteis a vocês no crescimento da vida espiritual de vocês. Nós temos diversas salas de aula abordando diversas matérias que envolvem, que englobam toda a teologia sistemática, a teologia bíblica, a filosofia cristã, a história da igreja, sempre focado justamente aonde? Focado na tradição, na rica tradição puritana, que é justamente o que o nosso ministério aqui, Cinco Solas, tem por base, a tradição puritana. Nós temos também diversos chats com interação entre os membros do grupo, bem como com os nossos professores. E temos um plus ali. Nós temos a possibilidade de, caso você queira, fazer um discipulado individualizado, especial, visando a sua própria situação, o seu próprio estágio de aprendizado, para que você possa crescer em conhecer ao Senhor, sempre com foco, tendo por paradigma a teologia puritana inglesa. Se você for homem, você vai fazer o discipulado comigo, irmão Eduardo. E se você for mulher, você vai fazer o discipulado com a minha esposa, a irmã Kate. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, é isso. Eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje e vamos dar início justamente à nossa aula de hoje na nossa escola puritana aqui, considerando o capítulo 4 do livro O Puritano, do puritano inglês John Bunyan. Vamos lá? Como eu disse aos irmãos, a aula de hoje, nós abordaremos, na aula de hoje, né, nós abordaremos o capítulo 4 do livro O Peregrino, do John Bunyan, e iremos estudar enfocados
na dificuldade, no cochilo e o palácio belo. O que é que tem tudo isso para nos ensinar? Vamos lá. Um pequeno sumário. Primeiramente, nós veremos aqui um contexto, um pouco da eclesiologia do John Bunyan. Faremos em seguida um resumo de tudo aquilo que nós já vimos no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Depois nós vamos para o tema principal deste capítulo, que, de acordo com os meus estudos e as minhas considerações, é a vigilância e a comunhão. Depois nós veremos os personagens principais deste capítulo e os símbolos que este capítulo nos apresentam. Depois nós percorreremos os principais fatos que ocorreram no capítulo. Teremos um gancho para a nossa próxima aula, que vai ser sobre o Vale da Humilhação. Faremos breves aplicações para as nossas vidas e no final teremos os nossos característicos agradecimentos. Agora eu pergunto para você: você já considerou a possibilidade de você dar uma curtida aí no nosso canal? De você fazer algum comentário, de você se inscrever no nosso canal? Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos amados e minhas irmãs, isso nos ajuda muito a divulgarmos a teologia puritana no nosso país. Como nós precisamos da teologia puritana no nosso país. Então, é uma forma de você também levar, espalhar esse conteúdo que você de alguma forma tem apreciado, tem gostado. Então, considere, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos falar aqui um pouquinho, justamente, do contexto histórico e do autor, como sempre nós temos feito, né? Neste capítulo, o puritano John Bunyan, ele transita da experiência individual da salvação, ou seja, a cruz, para a experiência corporativa da fé, a saber, a igreja. O Palácio Belo é uma alegoria para a igreja local visível. Vale recordar que sempre é importante você ler no seu livro o capítulo 4 primeiro, para depois voltar aqui com a gente, tá bom? Então o John Bunyan, um pastor puritano congregacional, ele acreditava firmemente que, embora a salvação ela seja somente pela fé, por outro lado, a perseverança do santo depende da comunhão, do ensino, da disciplina, que são encontrados na casa de Deus. John Bunyan nos mostra que a peregrinação não é um ato, um esporte solitário, mas é feito em comunhão com os outros santos. E isso você só vai ver na sua igreja local, da importância da igreja local. Para a gente se situar bem, vamos fazer um pequeno resumo daquilo que nós vimos até agora. E quando eu digo até agora, eu espero que você já tenha lido também o capítulo 4. Que você tenha lido já o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 13 e o capítulo 4. Tá? Nós testemunhamos, quase não sai, né? Nós testemunhamos aqui um momento glorioso em que cristão chega à cruz e o seu fardo de pecados rola para dentro de um sepulcro vazio. Ele recebeu 3 presentes dos seres resplandecentes, você recorda? Ele recebeu o perdão, as vestes novas e um pergaminho selado, que simbolizava a certeza da sua salvação. Nós estamos vendo também o seu encontro com homens que desprezavam o caminho estreito. Quem são? Simplório, preguiça e presunção. São os 3 homens que desprezavam este caminho estreito que conduzia à salvação. E vimos também outros que tentavam pular o muro.
o formalista e a hipocrisia. Cristão seguiu adiante, subindo a colina da dificuldade, onde agora nós iremos retornar com a nossa história. Qual seria a temática principal deste capítulo 4? O tema central deste capítulo, a meu ver, é a santificação. E essa santificação através de uma vigilância, de uma comunhão. John Bunyan, neste capítulo 4, ele nos ensina duas lições vitais. Primeiro, anote aí no seu caderninho, que o conforto espiritual, se não for vigiado, pode levar a uma sonolência carnal e a perda da certeza da salvação, que seria o quê? Aquele pergaminho que ele recebeu. Em segundo lugar, o John Bunyan nos apresenta que Deus estabeleceu a igreja, que está apontada aqui no seu livro como o Palácio Belo. E este Palácio Belo, a igreja, serve como um refúgio ordenado por Deus para instruir, para equipar e para proteger os eleitos do Senhor antes das grandes batalhas da vida. Então são duas informações e dois ensinos muito importantes para nós. Nós temos que ter cuidado justamente com esta sonolência carnal, com comodismo, e temos que não deixarmos de nos congregar em nossa igreja local também. São as duas temáticas que o John Bunyan aborda justamente aqui neste capítulo 4. Quais seriam agora os personagens principais, os principais conceitos deste capítulo? Primeiramente, nós temos o pergaminho, o rolo. Ele representa a certeza da salvação, a garantia da herança eterna dada pelo Espírito Santo. Nós temos que procurar esta certeza da nossa salvação, não confiando-nos em nós mesmos, nas nossas obras, mas nos méritos de Cristo. O pergaminho é dado ao John Bunyan. A certeza da salvação não vem de nós, ela nos é dada pelo Senhor Deus por meio do Espírito Santo. Nós temos também o caramanchão, que seria o refúgio, aquelas pausas lícitas e o descanso que Deus dá, que podem se tornar laços se abusados. Temos que ter cuidado, bastante cuidado, justamente com essas pausas, estes momentos de descanso, de lazer, de entretenimento que o Senhor nos concede por sua graça. Porque se nós nos abusarmos ou abusarmos destes refúgios que o Senhor nos dá, isso pode ser motivo de laços para a nossa vida espiritual. Nós temos também aqui a figura dos leões, do vigilante e das virgens, né? Os leões representam os obstáculos civis e também eclesiásticos. A perseguição do Estado, ou mesmo a perseguição da falsa religião, que tentam impedir a entrada do crente na comunhão da verdadeira igreja. Às vezes, meus amados irmãos, até mesmo na nossa igreja local, nós sabemos que aprove ao Senhor manter junto o trigo e o joio na mesma congregação local. Então nós temos que tomar cuidado, bastante cuidado, para que estes obstáculos não magoem de tal forma o nosso coração a ponto de pecaminosamente colocarmos estes problemas de politicagem dentro da igreja, de panelinhas dentro da igreja, da presença do joio dentro da igreja, nos afastarem da comunhão da igreja local. Não seja um desigrejados. Você
tem que fazer parte de uma igreja local. E se você disser, mas irmão Eduardo, eu não tenho uma igreja local genuína, com aquelas 3 marcas que o irmão já ensinou. Quais são as 3 marcas da igreja genuína? A pregação legítima do evangelho, a administração correta dos 2 sacramentos, batismo e santa ceia, e a disciplina eclesiástica. Então, se a igreja que você frequenta não possui essas 3 características, mude de igreja, vá para uma igreja que possua. Não procure essencialmente uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da palavra de Deus, é aquilo que grandes homens piedosos costumam dizer. E se você tiver a bênção dessa igreja ser perto da sua casa, melhor ainda, né? Mas procure essa igreja, mas mesmo nessa igreja você vai ver o joio ali. Porque aprove ao Senhor assim fazer. O joio vai estar lá, então você vai ver pessoas hipócritas, pessoas pecaminosas, pessoas dissimuladas, pessoas que fofoqueiras, que fazem o trabalho do inimigo. Mas não ligue para isso, porque eu e você também, em certa medida, somos isso de alguma forma ou coisas piores. Mas nós temos que olhar para Cristo e estarmos na comunhão dos santos. Então, é nesse diapasão que os leões significam, que o John Bunyan, quando escreveu sobre os leões, ele procurou tipologicamente nos mostrar, por meio desta ilustração, o que seriam esses obstáculos civis e eclesiásticos, que são instrumentos utilizados pelo inimigo para impedir a entrada do crente genuíno na comunhão de uma igreja local e saudável. Em segundo lugar, nós temos aqui a figura do vigilante, que é o porteiro, que é a figura do pastor ou do presbítero que guarda a porta da igreja e encoraja os outros. Então, este vigilante, este porteiro, ele é aquele homem de Deus, o pastor ou presbítero, sendo que o presbítero é um pastor também, o pastor docente, aquele que vai ensinar a igreja a palavra de Deus, e a figura do presbítero regente, aquele que governa a igreja. Esses 2 presbíteros, o pastor, o presbítero docente, aquele que ensina, daí vem a docência, né? Aquele que ensina, e o presbítero regente, aquele que governa. São as 2 figuras instituídas pelo Senhor Deus para justamente proteger a porta de entrada da igreja, os porteiros da igreja local. Por isso que os pastores, os presbíteros, que exercem essas funções, têm que ser homens piedosos, homens crentes genuínos, aptos a ensinar, aptos a proteger o rebanho de Cristo. Depois nós temos aqui justamente a figura das virgens, simbolizadas aqui na discrição, prudência, piedade, caridade, né? São todas elas, estas virgens, imagens poderosas, justamente representando estas virtudes cristãs, virtudes essas que devem ornar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas devem não só ornar a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas também elas devem embelezar os membros desta congregação que examinam e acolhem o novo convertido. A discrição, a prudência, a piedade, a caridade. Tudo isso são as virgens que representam estas virtudes que devem embelezar, ornar não só a igreja do Senhor Jesus, mas como também a vida destes membros, principalmente do conselho da igreja, feito pelos presbíteros, o docente e o regente, na examinação
e na assunção, acolhimento de novos membros para a igreja local. Vamos agora observar os principais fatos deste capítulo. Primeiro, nós temos o cochilo e a perda da certeza. O cristão, sob a colina da dificuldade, ele sobe, esta colina, no que concerne a esta parte do texto, o cristão ele sobe esta colina, chamada dificuldade, e encontra ali um local de repouso, um local de descanso. Ali, o cristão lê o seu pergaminho e ele se conforta nesta salvação, mas ele adormece. Ele adormece. O sono representa aqui a negligência espiritual. Ao acordar, já é quase noite. E ele corre, mas esquece o pergaminho. Mais à frente, ele percebe esta perda. O John Bunyan, ele descreve magistralmente a angústia do crente que por pecado, por descuido, por esse descanso que foi exagerado, fazendo com que o cristão, o crente, caísse numa acomodação não piedosa, ele perde o sentimento dessa presença de Deus. O cristão teve que refazer seus passos chorando. Uma imagem clara do arrependimento prático. O cristão diz: tive de trilhar esses passos 3 vezes em vez de apenas uma. Em seguida, nós temos os leões e a soberania de Deus. Ao se aproximar do Palácio Belo, o cristão vê 2 leões no meio do seu caminho. O medo quase o faz recuar, como fez com o temeroso e com a desconfiança. Mas o porteiro, vigilante, grita uma verdade teológica profunda. Ele diz assim: os leões estão acorrentados. Eles servem apenas para provar a fé, a minha e a sua fé. Aqui nós vemos a soberania de Deus. O mal é limitado, está acorrentado e é usado pelo Senhor para testar a coragem dos seus eleitos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu santíssimo propósito. O cristão passa pelo meio desses leões, tremendo, mas ileso. Por quê? Porque estavam acorrentados. E é isso que o vigilante, que o porteiro, que os presbíteros da igreja local nos ensinam. Os leões estão acorrentados pelo poder de Deus. Depois nós temos aqui o exame para a comunhão, que é a admissão dos membros, dos novos membros, na comunhão dos santos na igreja local. O cristão ele não entra no palácio automaticamente. Ele passa por uma entrevista com discrição e depois com prudência, piedade e caridade. Isso reflete a prática puritana de examinar a profissão de fé dos candidatos à membresia de uma igreja. Os puritanos perguntam sobre a sua vida pregressa, sobre a sua conversão, os seus motivos. Eu destaco aqui o diálogo com caridade. Caridade pergunta sobre a família de cristão, isso é muito importante. Ele chora ao relatar que tentou trazer a sua esposa, os seus filhos, mas eles acharam, infelizmente, que ele estivesse louco. Isso nos mostra que a eleição é individual e que muitas vezes a fidelidade a Cristo custa a separação dos laços mais ternos que nós temos, às vezes com a nossa própria família. Embora o coração do crente sangre por eles, isto não deve nos impedir de nos achegarmos a Cristo e a comunhão com a igreja genuína. Depois nós temos aqui a ceia e o arsenal. É o último ponto deste capítulo que eu gostaria de considerar aqui com vocês.
na mesa do jantar, toda a conversa é sobre o Senhor da montanha. Quem é o Senhor da montanha? É Cristo. Sobre seu amor, sobre sua morte vicária, sobre sua vitória, sobre aquele que tinha o poder da morte. Isso é a celebração da ceia do Senhor e a pregação genuína da palavra de Deus. Você observou aqui as duas marcas da igreja genuína, a ceia do Senhor, o sacramento, e a pregação genuína da palavra, para que você pudesse fazer parte, para que o cristão genuíno pudesse fazer parte de uma igreja genuína, de uma igreja que exerce a disciplina eclesiástica de forma correta. Naquelas entrevistas que os presbíteros, que os porteiros fazem para a admissão de novos membros, tendo aquelas virtudes que nós estudamos no tópico anterior, como por exemplo a fidelidade a Cristo. Percebe? Antes de partir, cristão é levado à sala de armas, o arsenal. A igreja mostra a ele todos os tipos de oração, e a espada, e o escudo, e o capacete. A igreja não é apenas um hospital. Muitas pessoas confundem isso. Sim, a igreja é um hospital também, mas não é apenas um hospital. A igreja também é um quartel-general que arma o crente para a guerra espiritual, mostrando também exemplos históricos da fidelidade de Deus, como, por exemplo, o cajado de Moisés, as armas de Sansão. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E a verdade deve nos socorrer como um verdadeiro hospital, mas deve também nos municiar com armas, como um quartel-general, para protegermos esta verdade e lutarmos por ela. Finalmente, do topo do palácio, cristão avista as montanhas das delícias, que é o Emanuel, o Deus conosco, aquilo que renova a sua esperança. Meus irmãos, nós vamos agora partir para uma coisa que é interessante fazer, que quando nós assistimos uma série ou vemos um livro, lemos um livro e nós queremos um spoiler do que vai acontecer, eu queria dar esse spoiler para os irmãos daquilo que nós iremos ver na nossa próxima aula. O cristão agora ele está alimentado, ele está instruído e, crucialmente, ele está armado da cabeça aos pés pela igreja, onde ele, tendo visitado o arsenal, ele recebeu todas as armas e as proteções que ele precisava para guerrear, para batalhar por esta verdade de Cristo Jesus. Por que tanto preparo? Porque assim que ele descer o vale da humilhação, ele enfrentará o seu maior combate até agora. Na próxima aula, nós veremos o duelo aterrorizante com o demônio chamado Apolion. Ele é o boss desta fase. Ele é o chefão desta fase. A armadura que cristão recebeu hoje será a diferença entre a vida e a morte. Então, não percam a nossa próxima aula, que, se o Senhor assim permitir, será no próximo sábado. Nós vamos fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, para a vida do não crente, para você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se entregou a Cristo Jesus, que ainda não se arrependeu efetivamente dos seus delitos e pecados, e você precisa se arrepender e correr para Cristo antes de qualquer coisa. Mas que aplicações deste capítulo 4 eu poderia fazer para vocês? Observe os leões no caminho. Para o cristão, eles estavam acorrentados, pois ele estava no caminho do rei. Mas para você,
meu amigo, minha amiga, meu querido amigo, minha querida amiga, que vive fora de Cristo e fora da aliança de Cristo, o leão que ruge, que é Satanás, e aqui eu me lembro daquela música da irmã Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, que ela diz assim: como o leão que ruge, o diabo quer nos devorar. É isso. Este leão, para você que está longe do Senhor Jesus, ele está solto e busca te devorar. E ele vai te devorar porque ele é mais forte que você, se você não tiver Cristo. Não há palácio belo para a sua alma, infelizmente, nem armadura para a sua defesa, até que você entre pela porta estreita. Arrependa-se, meu amigo, minha amiga, do seu pecado enquanto ainda é dia, pois a noite ela está chegando. E na noite ninguém pode trabalhar. Arrependa-se dos seus pecados e venha para Cristo. Procure uma igreja genuína cristã, onde tem aquelas 3 marcas que eu já lhe ensinei: a pregação genuína do Evangelho, a administração correta dos santos sacramentos, batismo e santa ceia, e a aplicação correta bíblica da disciplina eclesiástica. Procure uma igreja assim. Agora, para você, meu irmão, minha irmã, que já é crente, que está na sua igreja local, para você, para mim, para você, que aplicações nós podemos tirar? Primeiro, cuidado com o cochilo espiritual. Às vezes Deus nos dá estes momentos de descanso, de lazer, de condições de saúde financeiras, de amizades, de fraternidade contra os irmãos, mas isso não pode fazer você descansar em berço esplêndido. Não. É lícito nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor Deus. É lícito. Olha aqui atrás de mim. Aqui. Eu tenho hobbies. Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de jogar RPG, faço coleções de action figures. Tenho vários hobbies. É lícito nós termos entretenimento. Assisto algumas séries, leio diversos livros de fantasia, leio as Crônicas de Olã, do reverendo Leandro Lima, que é um livro fantástico, muito bacana mesmo. Então, enfim, é lícito nós desfrutarmos de tudo isto. É lícito nós sairmos para namorar com a nossa esposa, curtirmos com a nossa família momentos de alegria. Tudo isso é lícito, desfrutar das bênçãos de Deus. Mas, quando o conforto nos torna negligentes na oração, no estudo da palavra de Deus, na frequência ao culto público e solene, na frequência nas convocações de massa que a tua igreja local te faz, quando você se torna negligente também nesta vigilância, nós perdemos o nosso pergaminho, ou seja, a alegria da certeza da nossa salvação. Perceba que nós, como crentes genuínos, nós não perdemos a salvação, porque se o Senhor conquistou para nós a salvação, é impossível que nós venhamos a perdê-la. E nós temos isso muito bem definido em um dos pontos dos chamados 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você quer aprender mais sobre isso, aqui embaixo no nosso grupo do Telegram, t.me/5solasoficial, nós temos ali uma sala de aula ensinando esses 5 pontos do calvinismo, e um deles é a perseverança dos santos. Mas note que este comodismo, que este descanso abusado por nós, fazendo com que nós venhamos a negligenciar a nossa comunhão, os meios ordinários que Deus nos dá para o nosso alimento espiritual, isso faz-nos esquecer da certeza desta salvação, daquela certeza que nós temos que nós estamos salvos. E isto nos traz tristeza, às vezes até depressão.
não é verdade? Se isso aconteceu com você, esta perda desta certeza da salvação por conta dos descansos, do refúgio que o Senhor Deus tem te dado na sua graça, faça como cristão, corra, volte, arrependa-se, busque ao Senhor novamente, diligentemente. Segundo, valorize a sua igreja local. Se é uma igreja genuína, com aquelas três marcas, valorize a sua igreja local. Não tente ir para a cidade celestial sozinho. Você precisa do encorajamento de vigilante, dos presbíteros, dos porteiros desta igreja local. Das conversas com prudência, com piedade e, acima de tudo, do arsenal de Deus, que vai te fornecer as armas para você lutar as batalhas da vida. A igreja local é onde o Senhor nos veste para esta batalha. Não despreze a sua igreja local. Você não pode ser um desigrejado. Não é correto. Se você não tem uma igreja genuína cristã na sua cidade, eu não digo nem perto de você, pode até ser longe, mas se realmente é impossível de você ir para uma igreja local, abra uma igreja na sua casa. Mas como, irmão Eduardo? Abra. Reúna os seus vizinhos, seus parentes, ore ao Senhor, faça cursos bíblicos aqui, ó. t.me/5solas oficial. Ensine a palavra de Deus, estude, abra uma igreja genuína na sua casa. A igreja do Senhor começou assim em casas, até depois ficar maior. Então, se você não tem uma igreja local acessível a você, genuína, abra. Mas para isso, estude, se capacite para você poder orientar outras pessoas, discipular outras pessoas. E nós do Ministério 5 Solas, de tradição puritana, ensinamos você a fazer isso. Nos procure, t.me/5solas oficial. Meus amados, eu queria agora fazer os agradecimentos de praxe para nós concluirmos. Eu oro ao Senhor Deus que esta aula tenha edificado grandemente a sua fé e aumentado o seu amor pela Igreja de Cristo, pela sua igreja local. Eu oro a Deus por isso. Fiquem com Deus e perseverem no caminho. Eu sou Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. E você está desfrutando deste conteúdo produzido com muito carinho por mim, aqui em uma das mídias sociais do Ministério 5 Solas. Esta aula foi elaborada por mim, irmão Eduardo Freitas. Eu sou pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo, IRSP, e sou mestrando em MDiv pela FITREF, Faculdade Internacional Teológica Reformada. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim o permitir.